Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Tô passando aqui pra falar um pouco de como foi quando eu descobri o câncer, né, de mama. Isso tudo aconteceu em outubro do ano passado, mas eu já vinha sentindo fazia muito tempo alguns sintomas, que era muita fraqueza, como eu dava de mamar, eles falavam que era mastite, eu passei mais de 3 ginecologistas com mais uns 3 clínicos. Teve dias que eu parava na OC e eles falavam que era mastite, era leite empedrado, enfim, né? Eu sempre ia nos médicos, porque eu sentia muitos sintomas, né, ali que poderia ter algo errado, mas não imaginava o que poderia ser. E até quero agradecer a Érica, que eu sei que ela deve estar aí ouvindo. Quero agradecer a Érica, porque assim, ela também teve um papel fundamental nesse meu testemunho de como eu descobri essa doença, né? Porque através do meu marido, que tava com suspeitas de lúpus, mas os médicos não conseguiam achar um diagnóstico, as plaquetas dele sempre caem nos 50 mil plaquetas, né? Então um dia a Erika falou assim, mas vê com o seu marido se ele não tem nenhum nódulo ou alguma íngua, algum carocinho debaixo das axilas, procura algum caroço, possa ser que seja um câncer ou algo assim, já que os médicos não conseguem achar nenhum diagnóstico. Então até vou tentar resumir um pouco os irmãos, porque senão vai ficar muito grande o testemunho, né? Então ali eu fiquei pensando uma semana que ficou na minha cabeça. Mas foi através da vida dela, porque daí um dia eu tomando banho, eu percebi um carocinho de base das maxilas. Então eu vi que tinha algo errado. E aí eu chamei meu esposo, conversei com ele. Ele falou assim, realmente tá estranho mesmo. Então eu falei pra ele assim, então vamos no Outubro Rosa, né? Que era num sábado, né? Isso foi numa sexta à noite. Daí eu falei assim, então vamos no Outubro Rosa, que era num sábado. Então eu fui no Outubro Rosa, conversei com as mulheres lá. Elas falaram que se eu tava achando algo estranho, que eu deveria ir no meu postinho. Ali eu já tava cansada, porque eu falei assim, mas eu já fui várias vezes no meu postinho. Eu já passei com vários médicos, eles sempre falam que não é nada. Até falei para as mulheres que eu tinha marcado para passar com otorrino, para ver se não era labirintite. Passei com otorrino, ele falou assim que podia ser sim uma labirintite, pediu mais exames, que até hoje eu não fiz esses exames. Depois eu passei com outro clínico para falar que eu sentia muita dor nas costas. Eles pediram outros exames, um outro exame mais específico também, que depois que eu comecei a quimioterapia, que o SUS foi me chamar para fazer esses exames. Não que eu tô reclamando do SUS, né? Porque eles são mais demorados mesmo, é o jeito deles, né? O sistema de saúde é bem demorado para essa parte de exames. Tem coisas que são rápidas, mas tem coisas que é bem demorado, é 5 meses, 7 meses. Mas resumindo, então eu falei para as mulheres, tá bem, então eu vou no meu postinho novamente e vou falar com eles lá. Mas já fui várias vezes lá. Aí ela falou assim, como você não tem 40 anos, aqui a gente não pode fazer, né? Mas você vai no seu postinho e pede pra eles fazer uma ultrassom, né, da mama. Então foi isso que eu fiz. Na segunda-feira, eu cheguei lá, fui. E foi aí que começou. Os médicos tinham um clínico diferente nesse dia, onde me deu atenção. E realmente ele viu que tinha algo estranho. Pediu pra mim fazer uma mamografia. Então eu ia esperar mais tempo pelo SUS, eu achei melhor pagar. Quando eu paguei essa mamografia, aí sim que eu fui vendo ali através da doutora, não foi nada DSX, era uma médica que conseguiu um encaixe com ela e ela vinha de Campinas. E essa médica, doutora Carla, ela é chefe da Unicamp de Campinas. E ela tava ali. Naquele dia, quando ela me chamou, a minha filha Beatriz, ela tava lá fora, ela não podia entrar comigo. E eu entrei. Meu esposo tava trabalhando, meu filho tava na creche. E eu sempre olhando o horário, né? Porque ele saía às 4, já tava dando quase 4 horas. Mas na hora que eu entrei naquela sala, e na hora que eu deitei ali, a doutora começou a fazer a mamografia, a mão da médica tremia e eu vi que tinha algo estranho. E ela me olhou pra mim e falou, por que você não foi no médico antes? Meu mundo queria desabar. Eu falei, eu sempre tentei ir no médico. Várias vezes eu ia no médico. E eles diziam que eu não tinha nada. Chegou um ponto até meu esposo falar assim que eu tava procurando coisa onde não tinha, porque
Eu sempre fui de fazer meus exames de rotina, meus Papa Nicolau todo em dia, mas eles nunca pediram uma mamografia por causa da idade. E eu nunca pensei que poderia ser algo assim, porque como eu tava dando de mamar, né? Então, não sei, confundi um pouco os médicos, mas eu acho um pouco negligência médica, porque ela mesma, a chefe da Unicamp, falou, olha, os médicos negligenciaram com você. Mas eu vou continuar fazendo aqui o que eu tenho que fazer e depois eu te falo. E ali meu corpo começou a tremer, porque eu falei, algo estranho tem aqui. E quando ela terminou, ela falou assim, olha, eu tenho que falar uma coisa pra você. O seu caso é muito grave, muito grave. Você tá com 2 nódulos na mama, um de 3,5 centímetros e outro de 2,5 centímetros. Você tem mais 5 linfonodos debaixo das axilas, o maior medindo 2,5 e um peitoral, que seria mais ou menos assim, um peitoral, um linfonodo de 0,5 centímetro, que é preocupante. Então, assim, ela começou a falar, comecei a chorar muito ali na hora. Ela falou assim, olha, o seu caso é um caso grave, mas você tem convênio? Eu falei, não, não tenho. Aí ela falou assim, se você tivesse convênio, eu te levava agora pra gente começar uma bateria de exames. Mas como você não tem, você tem que ir no seu postinho e esperar pelo SUS. Mas se você for pra Unicamp, a gente vai se ver lá. E ali, ela me deu um abraço. E quando eu saí lá fora pra ver minha filha, eu não consegui olhar no olho dela. E a doutora mandou esperar pra me dar a mamografia, pra mim estar levando pro meu médico no outro dia. Ali eu só abracei a minha filha e chorava muito. E se segurando ali, né? Mas, enfim. Quando eu peguei a mamografia, tava já BRAD 5, que significava que era, faltava 90% que era câncer. E ela até falou pra mim, não abre, entrega pro seu médico, faz a biópsia, e corre, só falo isso pra você. Ela ainda falou assim, vai agora no seu médico. Eu falei, não, agora eu tenho que buscar meu filho na creche, que tudo era, eu pensava nele, que ele tava pra sair da escola. Ela falou assim, você não tem tempo agora pra pensar nos seus filhos, você tem que cuidar de você. Eu falei, sim, eu vou cuidar de mim, mas eu tenho 2 crianças que precisam de mim agora. E eu vou fazer isso amanhã e levar lá pro médico. Então, resumindo, foi isso mesmo que aconteceu. Eu levei no outro dia com o Dr. Lauro, que é o clínico do Maritacas, e ali ele já pediu urgência para uma biópsia. E chamou o meu esposo e falou assim, olha, vocês vão precisar de ajuda psicológica, o estado dela é um estado grave, mas tem que esperar a biópsia para comprovar 100% o câncer. Mas se preparam que o processo vai ser bem difícil. E eu olhei para ele e falei assim, mas eu creio no meu Jesus que cura. Eu creio no Deus que cura. E ele era evangélico. Ele falou assim, eu também creio nesse Deus sim. Tenha fé, mas o processo vai ser difícil. Eu falei assim, ainda vou vir aqui, doutor, e vou testemunhar, ainda vou trazer aqui que eu vou estar curada desse câncer. Eu creio nele. Eu creio no Deus que eu sirvo e eu sei que Deus é acima de tudo. Enfim, para resumir, né, que tô tentando ser bem rápida para mostrar um pouco como foi, né? E foi isso que aconteceu. Eu fiz a biópsia, saiu no dia do meu aniversário, dia 31 de outubro. Se tivesse 1% de não ser câncer, eu ainda confiava que poderia não ser câncer. Mas veio o resultado onde era um câncer invasivo. E grau 3, né? Então ali a gente se apavorou, ali eu fiquei uns 20 dias chorando, tentando não mostrar para os meus filhos, mas era noites e noites chorando nos pés do Senhor. Minha própria irmã, do meu sangue, ela chegou em mim e falou assim, você sabe que câncer não tem cura. Você sabe que quando você começar a quimioterapia, você vai secar em cima de uma cama. Ali, eu conversando com ela por telefone, fui falar de Deus para ela. Jesus curou o cego, Jesus fez um paralítico andar, para ele isso não era nada. Ela falou assim, mas eu sou cuidadora, eu já cuidei de muita gente, e muita gente que teve câncer eu cuidei de pessoas com câncer e elas não sobreviveram. Seja realista, tira foto com seus filhos, vai pra praia, curte a sua vida enquanto você tem algum tempo ainda. E eu olhei pra ela e falei, não, eu creio que se Deus quiser me curar, Ele vai me curar. E se Ele não me curar, Ele continua sendo Deus. E ali eu preguei um pouco pra ela da palavra e desliguei aquele telefone em prantos. E eu vi pro meu quarto e ali eu só chorava perante Deus e falava, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, ela tá cega, ela não sabe o Deus que nós servimos, mas eu sei o Deus que eu sirvo. E ali eu chorei perante o Senhor, até minha irmã ainda falou assim, eu trabalho, nesse dia ela ainda falou assim, eu trabalho com pessoas que
que adora outros deuses, né? Um casal lá de senhores que ela disse assim que eles adoram os Budas e nunca ficaram doentes nem nada, e eu que tava indo pra igreja, olha como que eu tava, cheio de problema de saúde. E ali eu falei pra ela, tudo bem, eu ainda vou continuar adorando esse Deus que faz milagre, esse Deus que me ama. Se eu tô aqui hoje é por causa dele, se eu vivo é por causa dele. Ali ela ficou com muita raiva de mim e falou assim, por isso que a nossa família, os seus irmãos não gostam nem de falar com você, porque você só sabe falar de Deus. Eu falei, eu vou continuar falando de Deus até o meu último dia. E aí eu fui pro meu quarto e orei. Então foram 20 dias ali orando, chorando, clamando. Aí saiu o resultado da biópsia, dia 31 de outubro, no dia do meu aniversário. E eu comecei as quimioterapia, que eu ia começar as quimioterapia daí em dezembro. E comecei. Foi uma luta. Foi luta, não vou mentir. Foram dias difíceis? Sim, foram dias difíceis. Mas o pastor, só tem que agradecer o pastor, ele veio em casa, ele orou por mim. Me senti muito leve ali. A irmã Érica veio também, o esposo dela, a pastora. Tem que agradecer muito a eles pelo carinho, pelas orações. E ali eu comecei, então, esse processo da quimioterapia. Meu cabelo caiu tudo. E as coisas foram acontecendo, mas eu ia vendo melhorias durante a quimio. Tinha dias que eu ficava ruim, tinha dias que não, mas eu via o cuidado do Senhor. Quando eu tava no ônibus indo pra Unicamp, o Senhor falava muito comigo. O primeiro dia que eu fui pra Unicamp, olhando aquele caminho ali, imaginando como tudo ia ser, perdida, né? Porque eu nunca tinha ido pra Unicamp. O Senhor, eu pensando tantas coisas, eu ia fazer o cintilografia óssea, depois eu ia fazer um outro exame do corpo inteiro, então tudo era novo pra mim. E então o Senhor ali, quando tava nos meus pensamentos, o Senhor falou pra mim assim, olha pro motorista. Eu olhei pro motorista e falei, o que tem um motorista? Você conheceu ele hoje? Eu falei, sim, ele tá dirigindo, nunca vi ele na minha vida. E você tá aí tranquila porque ele tá dirigindo. E eu que sou o teu Deus, que tô contigo desde o começo, desde tudo. Você tá pensando nisso? Então aquele ali foi um tapa na minha cara, na parte de pensar que muitas vezes a gente tá dentro de um ônibus, uma pessoa tá dirigindo ali por você e você tá tranquilo. Imagina Deus que governa a sua vida. Imagina Deus que tá com você todos os dias. Então ali eu falei, Senhor, eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que o Senhor vai segurar minhas mãos. Eu creio que eu vou passar por esse processo. Sei que não vai ser fácil, Senhor. Vai ter dias que eu vou desanimar, vai ter dias que eu vou chorar, mas me ajuda. Segura nas minhas mãos, seja os meus pés. E eu comecei então a quimioterapia e sempre eu ia sozinha, sem acompanhante, mas eu ia com Jesus do meu lado, porque eu sentia a presença dele, eu falava com ele em pensamentos. Então foi muito real aquilo que eu tava vivendo do lado dele. Chegava ali e fazia as quimio, igual eu falei até pro pastor quando eu fazia as quimio vermelhas, que dizem que é a mais pesada, é a mais que tem mais reação. Na hora que eu fazia, a doutora veio, a enfermeira vinha em mim e falava assim, olha, você vai sentir seus braços queimar, você vai sentir sua boca secar, são alguns sintomas que pode causar, mas fica tranquila que é o efeito. E não, muitas vezes ali eu senti um frescor no meu corpo, eu senti um alívio no meu corpo, uma sensação tão boa, mas eu sabia que era o Espírito Santo que estava ali comigo, que estava me guardando, me dando força. Então, irmãos, ali hoje, né? Hoje é dia 5 de abril, janeiro, fevereiro, março, abril. E eu tô gravando esse testemunho pra dizer que eu já creio na minha cura. E o dia que eu tiver com os papéis da minha cura, eu vou levar no altar. E quero passar esse vídeo pros irmãos já testemunhando isso. Porque eu creio que o Senhor já tirou todos esses nódulos. Eu creio que não tenho mais nenhum linfonodo. E eu creio que todos os irmãos vão estar vendo esse vídeo e eu vou estar com papel para falar da minha cura. Porque a fé vem daquilo que não vemos, mas cremos, né? Quando temos fé, a gente acredita em algo e você segura aquilo para você, porque a palavra vinha para mim desde o começo do meu processo era: essa doença não é para morte. Olha, Lázaro, ele morreu e ressuscitou ali, Jesus ressuscitou ele. Então, confia que essa doença não é para morte. Às vezes eu ligava uma live de algum irmão e essa palavra vinha.
Então, assim, tô testemunhando, crendo já que estou curada. Creio que o Carlos deve estar aí, o pastor, pastora, todos os irmãos, para ouvir esse testemunho e estarei aí na frente para falar que estou curada. O processo tá sendo difícil, tá sendo difícil. Quando eu fiz a cintilografia óssea, meu corpo, eu tentava me segurar em cima da cama ali, da cama para fazer o exame, e meu corpo inteiro tremia de medo de que se aquilo ali tinha espalhado ou não. E não espalhou. Depois a gente fez os exames dos ossos, também não espalhou. E o tumor estava 7 centímetros, como o Carlos tinha testemunhado, tinha ido para 3, mas eu creio que ele já sumiu, os linfonodos já sumiu, porque era para me ter gravado até no dia 4, né? Hoje é dia 5. Eu senti de testemunhar a minha cura, porque eu sentia a minha cura. Eu sentia que eu estava sendo já curada. E eu creio que nunca mais ele vai voltar. Vou continuar orando, vou continuar buscando ao Senhor. Falo para as mulheres também que quando a gente sente algo diferente na gente, a gente tem que procurar ajuda sim. Deus deixou os médicos também. Eu também faço muito uso de plantas, né? Desde quando eu descobri o câncer, antes de ir pra químio, antes de fazer tratamento, eu fui muito atrás de plantas. Comecei a tomar uma planta chamada Veloz, que tirou as dores, eu tinha muita dor no corpo. E essa Veloz tirou todas as dores do meu corpo. Sei que o Senhor deixou as plantas também. Sei que o Senhor deixou os médicos também. E acima de tudo, Ele é o médico dos médicos. Um dia ali, no dia que eu fui fazer a mamografia, era uma outra doutora, assim, a doutora Laura. Essa doutora olhou pra mim e falou assim, eu falando que eu cria que Deus ia, que eu acreditava que Deus ia me curar. Então ela falou assim, daqui 2 anos você vai na igreja contar seu testemunho. Eu falei assim, eu pensei, vai ser a vontade do Senhor, se vai ser 1 ano, se vai ser 6 meses, se vai ser 2 anos. Aí eu olhei pra ela e falei assim, olha, eu creio que Deus vai me curar sim. E eu creio que Deus deixou os médicos como vocês para nos ajudar também. Vocês são anjos enviados do Senhor, porque sem vocês a gente também não saberia nada, né, que tá acontecendo com a gente. Então, assim, primeiramente Deus, porque Ele que dá inteligência aos médicos. Primeiramente Deus, acima de tudo, e os médicos também. E então, estou contando esse testemunho para edificar vocês, para edificar a igreja. Confiem no Senhor. Não tenham medo, mas tenham fé. Muitas vezes eu falava com o pastor para orar, para tirar aquele medo que eu sentia assim. Às vezes eu tinha medo, sim. No primeiro dia, quando eu cheguei em casa, pra vocês terem uma ideia, eu ainda falei pro Carlos assim, acho que é melhor escrever uma carta para deixar para meus filhos. Porque a primeira coisa que a gente pensa é nos filhos. A gente não pensa nem na gente, a gente pensa nos nossos filhos. Porque, querendo ou não, o marido sofre, mas eles arrumam outra mulher. Que é o certo, né? Arrumar outra esposa. Não é, a gente vai morrer e eles vão ficar sozinhos? Não. Tem que arrumar outra esposa. Mas pro filho é mais difícil não ter a mãe, o carinho da mãe ali do lado. Então, meu pensamento era, e os meus filhos? Tem uma criança pequena, tem uma mocinha, e como que vai ser? E então, assim, isso aí tudo vem na nossa mente, na nossa cabeça, né? Primeiramente, os filhos, a gente não pensa na gente. E eles me deram muita força também pra lutar, pra acreditar. Quantas vezes eu tava triste, eu não chorava na frente deles. Quando o meu cabelo caiu, eu preferi que eles não me vissem. Queria não mostrar isso pra eles, queria sim mostrar o Deus que a gente serve. Eu falava sempre pra minha filha, Deus curou você da asma. Que a minha filha tinha asma, vivia internada, debaixo de bombinha. E Deus, os médicos pneumologistas disseram que ela nunca ia ficar sem usar bombinha. E Deus curou ela, porque ela tinha uma asma muito forte. Ela tem 1.100 kLU de alergia no corpo. Os médicos, eu fiz um exame, os médicos falaram que ela era hiperalérgica. E que ela ia viver debaixo de bombinha. E eu falava, Deus vai curar. E o pneumologista falou assim, só Deus para curar sua filha. Eu falei, então Deus vai curar. E quando eu vi que ela tava melhor, parei com as bombinhas. Fiquei 1 mês sem usar as bombinhas nela. Cheguei no médico e falei, doutor, minha filha não precisa mais de bombinha, ela tá bem. Ela tinha 5 anos. O médico falou assim, olha, você não pode tirar a bombinha da sua filha. Eu falei, mas ela tá bem. Eu sei que ela tá bem. Tá bom. Aí ele pediu pra fazer um teste de mais ou menos uns 1 mês sem usar bombinha. E eu voltei lá, falei pra ele que ela não tava ruim, não tinha mais nada. E ele falou, então vamos suspender, se você tá dizendo.
E hoje ela tá com 9 anos e ela não tem mais nada. Deus curou ela da asma. Deus, quando eu era criança, eu caí no fogo. Era pra mim ter morrido. Estou aqui pra honra e glória do Senhor. Quando eu ganhei a Beatriz, eu tive hemorragia. Morri no parto. Estou aqui pra honra e glória do Senhor. E mais uma vez estou aqui testemunhando. Eu venci o câncer. Porque eu creio que o Senhor me curou desse câncer. E eu estou gravando para registrar o dia que eu for ir na frente e dizer: estou curada desse câncer. Então eu deixo um forte abraço a todos os irmãos. Um beijo para todo mundo. Um beijo, um abraço para o pastor, para a pastora, para a Érica, pela força que vocês me deram. Por cada anjo que o Senhor enviou. Tem vários anjos. Tem um canal que eu sigo de um pastor, que o nome dele é Bruce. A esposa dele também foi curada do câncer. Eles também me ajudaram muito em oração. Muitas igrejas, Universal. Tem agora esqueci o nome da tia da Bia, que também estava em oração. Perdão, irmãos, agora eu não consigo lembrar. Mas assim, meu carinho também. Ela era da Universal, eles também entraram com oração. A Marlene, da igreja também, em oração, né? As intercessoras, que agora dá um branco na gente, né? Pra lembrar os nomes. Mas o carinho é todo mundo a Coliseu, todo mundo que orou por mim, todo mundo que estava em clamor sobre a minha vida. E hoje estou aqui e falando para vocês que o Senhor é o Deus, o mesmo Deus, Ele continua. Aquele Deus que fez milagres lá atrás. Aquele Deus de Davi, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés. Ele é o mesmo Deus e eu só tenho que agradecer Ele por estar. Já tô curada, eu creio que tô curada, eu sinto que eu tô curada. Toda a honra e toda a glória para Ele. Obrigada, irmãos. Desculpa qualquer coisa. Fui falando assim o que foi vindo, mas eu senti de deixar registrado. Ficam todos na paz do Senhor.